Nesse final de ano, o Trump vem dando o que falar. Fala sobre uma mudança radical nas escolas e no exército americano, combatendo a chamada cultura woke, sobre a possibilidade de invasão ao México. Já falamos também sobre a questão do Canal do Panamá, em que ele ameaça reanexar aquele território. Tanto o presidente do Panamá quanto a China como a Colômbia responderam às alegações do Trump e também fala sobre uma possível compra da Groenlândia. Cara, eu diria para vocês que o tema Make America Great Again nunca foi tão levado tão a sério como agora pelo presidente ou futuro presidente dos Estados Unidos. Falar um pouquinho também, galera, sobre a reunião que vai acontecer entre Rússia e Estados Unidos, Trump e Putin, já confirmado pelos dois lados. Até países já ofereceram seus espaços para essa negociação diplomática, o que de fato vai ser deliberado entre os dois líderes, e falar um pouquinho também sobre o Mark Rutte, que é até a liderança da OTAN, que vem pressionando o Zelensky para que ele não critique tanto assim os aliados da OTAN, como por exemplo as críticas ferrenhas a Olaf Scholz. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Irã, que alega que nesse momento Estados Unidos e Israel participam de uma grande conspiração internacional para derrotar o mundo islâmico no Oriente Médio, e também Robert Fico, que é hoje o chefe de governo da Eslováquia, que faz uma reunião com o Putin acerca de uma questão bastante polêmica, que é o corte do fornecimento de gás, que vai acontecer agora no dia 31 de dezembro. Sim, galera, há até uma certa pressão dos Estados Unidos para que isso aconteça, mas que pode colocar vários países europeus, como Hungria, Eslováquia e outros países, numa grande crise econômica. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você que é meu inscrito, na primeira conversão cambial com o cupom Ricardo20, até $20 de cashback. Então, caso você queira, nesse cenário de insegurança fiscal, diversificar os seus investimentos, com a Nomad você consegue fazer isso com uma taxa de corretagem zero, sem taxa de abertura de conta, de manutenção, galera, tá 100% para você. Fora que com a Nomad, que aceita em mais de 180 países, você pode viajar livremente em vários países do mundo, cartão físico e digital, pagando um dos menores IOFs do mercado. Belezinha, pessoal? Link na descrição, aproveita, tá? De verdade, eu uso, não indico nada que eu não uso aqui para vocês e tenho certeza que vai deixar a sua carteira de investimentos, não os seus recursos financeiros, um pouco mais seguros. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, nesse final de ano, eu diria que assim, o Trump ele tá mexendo com a geopolítica internacional, sendo que ele nem é o presidente dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto. Ele só vai assumir a cadeira presidencial lá no dia 20 de janeiro. Mas, dentre uma série de declarações polêmicas, primeiro que ele falou sobre uma mudança comportamental nos Estados Unidos. Muita gente, inclusive, tá? Fala que é a questão da cultura woke, ou seja, dessas pautas mais progressistas, que foram muito levadas a sério, né, pelo Partido Democrata nos últimos anos. Seja pelo, talvez o Biden não seja o principal representante, né, mas a Kamala Harris, alguns governadores americanos, né, levando muito essa coisa do progressismo, de uma pauta mais voltada à inclusão social, de algumas minorias, enfim, né, mas foi muito criticada por parte da direita americana, parte dos republicanos, principalmente pelos trumpistas, e o Trump já falou que ele vai querer acabar com isso nos próximos anos, hein? Segundo as suas declarações, ele inclusive quer deter a loucura trans que existe nos Estados Unidos. Dentre outras questões, ele fala, por exemplo, em banir soldados transgêneros do exército do país, das escolas e também dos esportes, colocando que isso vai ser uma política oficial dos Estados Unidos, ou seja, só haverá dois gêneros, o masculino e o feminino. Claro que isso é uma coisa que mexe muito, né? Inclusive na questão dos esportes americanos, no próprio exército americano, por exemplo, na questão, por exemplo, de conteúdo programático das escolas, mas o Trump já falou, até pelas pessoas que ele foi nomeando, quando ele conseguiu, de fato, né, virou presidente dos Estados Unidos, começou a nomear alguns secretários, enfim, então já teve como vai ser mais ou menos a postura do governo americano nos próximos anos. Além disso, ele vem colocando também uma possibilidade de expansão territorial séria, tá? A gente já trouxe aqui a questão do Canadá, por exemplo, que ele falou que os canadenses seria assim sensacional para eles se eles se tornassem o 51º estado americano, porque a gente sabe que o Trump tem uma política muito protecionista e já falou que Canadá e México terão que pagar 25% de impostos para os seus produtos saírem do Canadá
e entrarem no mercado americano, alegando um déficit comercial muito grande e que canadenses e mexicanos não protegem muito bem suas fronteiras, sendo um espaço perfeito para a entrada de imigrantes legais e também de opioides. Então, galera, por isso vai ter essa sobretaxa, né? Quando Justin Trudeau reclamou, ele falou assim, olha, eu tenho uma posição legal para vocês. Vocês podem, por exemplo, ser anexados pelos Estados Unidos. Não terão que se preocupar, por exemplo, com a questão de segurança da fronteira, porque isso vai ser garantido pelos americanos e não vai ter taxa. Só que, claro, o Trudeau seria um governador do futuro estado canadense, né? Eu falei para vocês inicialmente que era uma questão de brincadeira, pelo menos era o que me parecia, né? Uma espécie de ameaça, mas cada vez mais ele já se refere ao Justin Trudeau como um governador, tá? Dessa vez, ele falou sobre o México também. Professor, em que sentido, né? Ele colocou, por exemplo, que os mexicanos podem sofrer algum tipo de incursão territorial no seu futuro governo. Por quê? A gente sabe que a questão dos opioides, principalmente do fentanil, é um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Aliás, um sério problema, tá? Tanto que há problemas até mesmo geopolíticos envolvendo Estados Unidos e China, porque os Estados Unidos alegam que a China faz de maneira proposital a venda de insumos para o México, aí os cartéis mexicanos produzem ali os opioides, o fentanil, e colocam na sociedade americana. Ou seja, a China está destruindo a sociedade americana por dentro de maneira proposital. A China nega as afirmações, o México também, né? Mas enfim, é o que os americanos colocam. Por conta disso, o Trump, ele já falou que a Claudia Sheinbaum, que é a atual chefe de governo do México, não está querendo fazer, vamos colocar assim, uma luta conjunta com os americanos para combater a atuação dos cartéis. Só que o Trump tem a solução. Inclusive já falou que vai fazer isso, tá? No seu primeiro dia de governo, nós tornaremos os cartéis mexicanos como os grupos terror. Taranã. E aí, faz parte da política oficial dos Estados Unidos o combate a grupos terror, taranã, enfim, né? Mesmo que não seja no território americano. Vídeo que aconteceu na Síria, vídeo que aconteceu no Iraque, vídeo que aconteceu no Afeganistão. Os americanos alegam que faz parte da sua doutrina. Então, se os cartéis são grupos terror, taranã, isso quer dizer que os americanos podem fazer intervenções, mesmo sem anuência, mesmo sem autorização dos mexicanos. Que, aliás, é o que pode acontecer no futuro próximo. O antigo presidente, o Manuel Lopes Obrador, ele, para tentar parar um pouco as arestas, lá no primeiro governo Trump, né, junto com outras lideranças, tinha proposto uma luta conjunta, com a participação até do exército americano. Dessa vez, a Claudia Sheinbaum não parece tão predisposta a fazer isso. Tanto que ela já falou, galera, que, por exemplo, nós vamos colaborar. Nós trabalharemos juntos, mas nós nunca seremos subordinados à política americana. O México é um país livre, soberano e independente. Nós não vamos aceitar intervenções estrangeiras no nosso país. Percebam, né, galera, como o Trump também, ó, de novo, né? Falou do Canadá, falou do México. Outro ponto importante, Canal do Panamá. Trouxe para vocês com mais detalhes ontem, mas só para a gente resumir, o Trump coloca que os americanos participaram da construção do Canal do Panamá. E é verdade, né? No final do século XIX, os franceses começaram a construir o canal. Fato é, galera, que houve muita proliferação de doenças, era uma região muito não amistosa com franceses, geralmente de um clima mais temperado, uma região bem florestada, bem equatorial, né? Os franceses acabaram largando o projeto pelas dificuldades técnicas, os americanos assumiram e, de fato, terminaram de construir o Canal do Panamá na primeira metade do século XX. Só que, naquele contexto de doutrina Monroe, América para os americanos, até fazia um certo sentido, geopolítico pelo menos. Durante a Guerra Fria, houve uma série de manifestações dos panamenhos para que fosse resguardado, o Canal do Panamá está no Panamá. Pela própria questão da autodeterminação, pela questão da localização territorial, o Canal do Panamá deveria pertencer ao Panamá. E o Jimmy Carter fez uma resolução com o presidente panamenho à época de um acordo de transição. Durante cerca ali de 26, 27 anos seria uma transição, até que em 1999 a gente teve o Canal do Panamá sendo cedido inteiramente para o Panamá. O próprio Trump colocou que foi uma tolice o Jimmy Carter fazer isso, mas que quando os americanos fizeram aquela proposta, era para que o canal ficasse na mão do Panamá e não ficasse sob influência de outras potências estrangeiras. Citando nominalmente o caso da China.
O que o Trump coloca hoje é que na época morreram mais de 30 mil trabalhadores americanos, que foram gastos muito recursos americanos, e que o Canal do Panamá deveria ter taxas menos abusivas para produtos americanos, até porque são os Estados Unidos, segundo o Trump, que usam cerca de 65% a 70% as embarcações ali do Canal do Panamá. Mas agora o Panamá, por uma certa parceria com os chineses, cada vez mais está deixando a sua subordinação, inclusive do Canal do Panamá, na mão dos chineses. O presidente do Panamá, ele veio a público, fez um pronunciamento, tá? Se você pesquisar ali nas redes dele, do José Raul Mulino, ele falou, dentre outras coisas, que cada metro quadrado do Canal do Panamá pertence ao Panamá e que soberania e independência do nosso país são inegociáveis. Ele até colocou, poxa, quero manter boas relações com o futuro governo Trump, tamo junto e tal, mas soberania é soberania. Aí o Trump foi lá e respondeu, Vamos ver. E inclusive colocou depois uma fotinho com o canal do Panamá e uma bandeira dos Estados Unidos, colocando que o canal vai ser americano. Cara, será que ele tá falando sério? Ou será que é uma ameaça para que o Panamá se afaste um pouco das relações diplomáticas com os chineses? Muito difícil a gente saber. Eu sempre falo para vocês, tá? O Trump, ele tá vindo muito mais poderoso que o governo Trump 1. Por quê? Primeiro que ele ganhou no colégio eleitoral e no voto popular. Eu sei que não faz diferença, mas é um peso simbólico maior. Ele vai ter o Partido Republicano, né? A Câmara e o Senado ao seu lado. Hoje, os juízes que compõem a Suprema Corte, eles são muito mais conservadores, em prol do Partido Republicano. Os governadores que são tão essenciais para a diplomacia, para a geopolítica americana hoje, são governadores, em sua maioria, republicanos. Ou seja, ele está assim, com a faca e o queijo na mão para fazer, o que bem entender. Então ele vem tendo, pelo menos antes de se tornar presidente, uma política externa bastante agressiva. O Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, inclusive na época da construção, bem no início do Canal do Panamá, ainda era um território colombiano, falou que isso é uma política de destruição da diplomacia local, que isso está infligindo danos à geopolítica na América Latina. A China prestou total apoio ao Panamá e falou que a criação do Canal do Panamá foi feita pelo povo do Panamá e que, inclusive, a soberania tem que estar na mão do atual presidente do Panamá. Será, galera, que o Trump vai levar a ferro isso mesmo? Essa intervenção no Panamá? É a questão que se coloca. Ele, além de tudo, falou também da Groenlândia novamente. Lá no seu primeiro governo, ele já tinha falado que era sua intenção comprar a Groenlândia, fez até uma proposta para a Dinamarca. Na época, quando a Dinamarca recusou a proposta, o Trump até se recusou a fazer uma reunião diplomática em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. Ficou um pouco chateado com a situação. A gente sabe que a Groenlândia, ela está num ponto muito estratégico porque está muito próximo do Ártico. Eu sempre trago isso aqui para vocês, tá? O Ártico talvez seja, hoje, a região com maior potencial de exploração geopolítica e econômica do futuro próximo. A gente está falando de uma região que tem enormes reservas de combustíveis fósseis e, principalmente, grande quantidade de rotas comerciais. Com as mudanças climáticas e a redução da porção de gelo, várias rotas vão ser ali desenvolvidas. Inclusive pontos, bases militares. Os russos, até pelo tamanho da Rússia fazendo fronteira ali com o Ártico, sabem bem disso e cada vez mais investem em bases, quebra-gelos, armamentos, bases ali instaladas. Os chineses também. Os americanos sabem disso e ter acesso não só ao Alasca do Ártico, mas também ter acesso à Groenlândia seria bastante estratégico. Tanto que o Trump, ele colocou, por exemplo, que ele não desistiu de comprar a Groenlândia, que seria um enorme negócio imobiliário, colocando que para fins de segurança nacional e liberdade em todo o mundo, os Estados Unidos acreditam que a propriedade e o controle da Groenlândia são necessidade absoluta. Ele colocou isso enquanto estava nomeando o embaixador dos Estados Unidos na Dinamarca, dando a entender que vai ser um dos seus próximos passos na política externa, a compra, ou a negociação, ou a cessão da Groenlândia. México, Canadá, Canal do Panamá, Groenlândia. A Rússia recentemente, por exemplo, falou também do Alasca. Não publicamente, mas com seus influenciadores, nos blogs, alguns parlamentares na Duma. E agora, será que teremos nos próximos 4 anos mais alguma alteração das fronteiras mundiais? Deixa aí nos comentários. Se por um lado o Trump ele vem promovendo essa política um pouco belicista, em relação às aquisições territoriais,
Na questão guerra Rússia e Ucrânia, aparentemente a coisa está se acalmando, pelo menos, né, entre Putin e Trump. O próprio Putin falou que vê com ótimos olhos uma futura negociação com o Trump e colocou que existem países que até já colocaram seu território à disposição para receber os dois líderes, Trump e Putin, tá? A gente teve, pessoal, por exemplo, né, o Trump colocando que estava ansioso para ter uma conversa com o Putin e que ele percebe que o Putin também quer ter essa reunião. Ou seja, colocando também que se ele fosse o presidente, essa guerra não teria começado e que a culpa é dos democratas, aparentemente um princípio de negociação está cada vez mais próximo. Vai lembrar que, pelo menos até agora, tá? O Keith Kellogg, que é o general que foi encarregado de cuidar do acordo, né, do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, falou que os territórios que foram invadidos, dominados, continuariam com a Rússia, teria a criação de uma espécie de zona tampão com militares europeus da OTAN sendo mandado para a Ucrânia para impedir, né, que a Rússia ou a Ucrânia invadam essa espécie de zona tampão e que a Ucrânia, pelo menos no futuro próximo, não entraria para a OTAN. Será que é isso, pessoal, de fato, que vai se estabelecer? Ao mesmo tempo, o Trump também já falou que existem algumas propostas que ele tem que estão na carta, são cartas na manga, né, que ele só vai revelar quando de fato a reunião acontecer. Mas, pela boa vontade, pelo menos publicamente, de Putin e Trump, essa reunião não deve demorar para rolar. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes do Mark Rutte, que é a grande liderança da OTAN, pedindo um pouco de calma para o Zelensky. Em que sentido? O Zelensky, ele vem tecendo muitas críticas a vários países da OTAN, até mesmo aos Estados Unidos, tá? Os americanos, eles já prometeram mais de 100 bilhões de dólares, mas o que chegou efetivamente foi pouco menos de 60 bilhões, ou seja, um pouco mais da metade, e o Zelensky fala que esse atraso, né, nas verbas e equipamentos prejudica a Ucrânia, sendo que os americanos são, de fato, os principais financiadores, e críticas tão graves podem levar a uma certa insatisfação com o Zelensky. O Reino Unido, por exemplo, que é um dos grandes apoiadores, inclusive do ponto de vista tático, tá? De declarações, poxa, o Boris Johnson, a Liz Truss, o Rishi Sunak, o Keir Starmer agora, também já teceu críticas. Poxa, por que ele fica cobrando tanta gente assim? E talvez uma das maiores cobranças do Zelensky seja o Olaf Scholz. Tá certo que o Olaf Scholz é criticado por todos os lados, inclusive dentro da própria Alemanha. Mas do ponto de vista internacional, a Alemanha é o segundo maior financiador, em questões absolutas, né? Não em porcentagem do PIB, claro. Só perdendo para os Estados Unidos. Mas tem um objeto de desejo do Zelensky que os alemães não concordam em ceder, que são os mísseis Taurus, os mísseis de longo alcance, capacidade de até 500 km de alcance, altíssima tecnologia. Só que a Alemanha, até por postura diplomática, tá? Não se envolve em grandes conflitos, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, claro, tá? Então, ceder os mísseis de longo alcance poderia fazer, a própria Rússia já falou sobre isso, né? Que como os americanos, os franceses e os britânicos cederam seus mísseis de longo alcance para atingir pontos do território russo, é como se os três países já estivessem num conflito com a Rússia. E o Mark Rutte falou, Zelensky, não faça críticas tão graves. Até porque dá para entender que é uma decisão individual de cada um dos países, ceder ou não os seus equipamentos. Vai lembrar que a coisa ficou ainda pior quando o Olaf Scholz ele telefonou para o Putin e o Zelensky considerou isso como se fosse uma espécie assim, sabe? Poxa, se você está conversando com o Putin, quer dizer que você reconhece o Putin como presidente da Ucrânia. E isso já parte de uma certa ilegalidade. Outro ponto importante, tá? Que vai ter que aparar um pouco as arestas. O Putin falou publicamente, poxa, eu sou favorável a gente fazer uma negociação entre Rússia e Ucrânia. Só que não dá para negociar agora com a Ucrânia, pelo menos não com o presidente legítimo que eles têm. O Putin fala que como deveriam ter ocorrido eleições em maio desse ano, poxa, cara, tudo que é de maio para frente é um presidente legítimo, já que ele não convocou eleições, claro, né, por toda a situação da guerra. Será que vai ter um encontro positivo da paz? A gente teve também, cara, os iranianos ficando um pouco ressentidos, vamos colocar assim. A gente sabe que grande parte dos aliados do Irã no Oriente Médio, o chamado eixo da resistência, está numa posição de grande fragilidade. O Hezbollah atacado por Israel, Hamas e Jihad Islâmica enclausurados na faixa de Gaza, a gente tem, cara, o próprio Bashar al-Assad que teve que fugir da Síria, inclusive tá fofoquinhas geopolítica. Aparentemente até a esposa dele tá se separando do Bashar al-Assad, momento difícil aí vai pro ex-líder sírio, não sei se é verdade, pessoal, fofoquinhas geopolíticas, tá? Depois eu coloco para vocês a fonte se de fato for verdade. E a gente teve também notícias relevantes
sobre ataque que foram feitos em Sanaa, que é a capital do Iêmen, uma posição super estratégica dos Houthis. Só que esse ataque ele foi feito em retaliação ao ataque que os Houthis fizeram contra Israel. Só que quem atacou o Iêmen não foi Israel, e sim os Estados Unidos. E é nisso que os iranianos colocam que é uma espécie de conspiração de Israel junto aos americanos para acabar e destruir com o mundo islâmico no Oriente Médio. Segundo o Irã, o que existe hoje é uma conspiração justamente para acabar com esses governos. Ele falou isso numa conversa com o Iêmen, falando que os americanos, agindo em nome de Israel, estão violando princípios básicos do direito internacional. E para finalizar, pessoal, a gente teve também uma reunião super importante do chefe de governo da Eslováquia, Robert Fico, que inclusive estava no Brasil há questão de 2 semanas, com o governo Putin. E por que isso é muito estratégico? A gente fala de um governo que faz parte da União Europeia e cada vez mais está do lado russo da força em detrimento do lado ocidental da força. Faz parte, inclusive, da OTAN também. O Robert Fico, por exemplo, fez denúncias que houve uma espécie de tentativa de suborno do Zelensky para que a Eslováquia votasse favorável à entrada do Zelensky ou da Ucrânia na organização, falando que não tinha aceitado. Eu diria para vocês que hoje, no continente europeu, Hungria, de Viktor Orbán, e o Robert Fico, Eslováquia, são os dois principais interlocutores ou aliados do governo Putin na União Europeia. Não coincidentemente, são dois governos que podem ser bem prejudicados pelas motivações ou pelas atitudes atuais do Zelensky. Em que sentido, professor? A gente sabe que o continente europeu dependia muito do gás russo. E muita gente pensa de maneira errada que a partir da guerra Rússia e Ucrânia houve o cancelamento da venda de gás da União Europeia, ou da Rússia para a União Europeia. Isso não é verdade. Reduziu bruscamente. Aí sim. Mas hoje a gente ainda fala de quase 1/5 de todo o gás europeu sendo fornecido pela Rússia. E existem contratos entre a Gazprom, que é a principal estatal que cuida ali, da exportação, trabalho, enfim, do petróleo, para o continente europeu. Grande parte do gás, aliás, que vai para o continente europeu, passa pela Ucrânia. Havia um compromisso acertado em que a Ucrânia faria o trânsito desse gás natural, acordo firmado lá em 2019, antes mesmo da guerra, entre Rússia e Ucrânia, e que estava sendo respeitado. A grande questão é que esse acordo vence no dia 31 de dezembro. Sim, e a partir desse momento não há mais obrigatoriedade, a não ser que seja um novo acordo renovado. O Zelensky já falou que não vai renovar esse acordo. Inclusive, segundo as palavras, Nós não permitiremos que ganhem bilhões com nosso sangue. Qualquer país que compre algo barato da Rússia passará a depender da Rússia. O Putin, por exemplo, falou que ele não é contrário à renovação do contrato, mas que se a Ucrânia não quiser mais negociar, o problema é deles, alegando que a Gazprom vai sobreviver. Mas ele fala primeiro que isso pode gerar maior déficit energético para a Ucrânia, o que é verdade, Parte do gás que a própria Ucrânia utiliza é gás que é vindo ali da Rússia e a Ucrânia ganha dinheiro com a exportação desse gás. No momento de crise econômica em meio a uma guerra, talvez você cancelar a venda de gás seja prejudicial. Fora que isso pode fazer com que tenha, porque vai faltar energia, geralmente falta de energia gera inflação. Inflação gera insatisfação popular. A população pode começar a pressionar, o quê? A gente está sem energia por culpa da Ucrânia? Deixa de apoiar a Ucrânia. Ou seja, uma mobilização da população em torno de uma não maior ajuda à Ucrânia, porque a Ucrânia cortou o fornecimento de gás. Claro, do mesmo jeito, pode ser uma pressão, exportar gás é uma das principais fontes de financiamento da Rússia, uma pressão econômica que enfraquece os russos. Os russos falam hoje, que a exportação de gás para a China e para a Índia já suprem essa demanda, mas é fato que pode comprometer a economia local. Dois dos países mais prejudicados por essa falta de gás, não coincidentemente, Hungria e Eslováquia. Então, essa visita do Robert Fico, não é público isso, mas muito possivelmente tem a ver com uma possível negociação da exportação de gás. Porque a gente sabe, galera, esse é um ponto bem importante, de uma hora para outra, você tem que achar uma outra fonte de energia para te sustentar, isso vai dar na casa de milhões de dólares para um país que não está aquelas mil maravilhas econômicas como a Eslováquia. Denúncias da Rússia e de Robert Fico que os americanos estariam por trás disso. Porque a gente sabe que se a Europa não tem tanto gás disponível dos russos, vai ter que arranjar de outras posições. Da Noruega,
A gente tem do Catar também. E pode falar do GNL, né? O gás natural liquefeito vindo dos Estados Unidos. Só que, claro, muito mais caro do que o gás vindo da Rússia. Mas que possivelmente vai ser alternativa disposta aí para os países europeus. E aí, será que os americanos estão por trás dessa obrigatoriedade, ou essa não renovação do acordo do Zelensky? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.